Porque muitas pessoas não voltam às sequelas, né? Fica com aquela sequela e é muito difícil de voltar, né? É um processo mais demorado, né? Pode até voltar, mas é um processo mais longo. Porque hoje, analisando, assim, algumas situações que eu passei na adolescência, há um tempo atrás, eu acredito que eu já tinha esclerose. Eu sei o quanto isso limita, muitas vezes você não consegue fazer as suas necessidades básicas por conta da fadiga, é um dos sintomas mais limitantes. Mas se você vê que você consegue, de alguma forma, tenta. Ai, meu Deus, agora foi. Falei, gente, agora tá tendo boicote do Instagram com a gente. Falei, meu Deus, tá acontecendo. Ju, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Muito bom mesmo. E queria aproveitar, tive que pegar. Vai participar da nossa live também. Fique em paz. Eu só não trago a Maia pra cá porque ela ia chorar muito. Então, tem esse bebê aqui, ó. Queria aproveitar e te agradecer por estar conosco no Em Alta Voz. Foi maravilhoso. Agradecer demais, assim, por você acreditar nesse projeto, estar com a gente desde quando tudo era mato, né? A gente brigando por microfone ano passado, na Paulista. Mas muito obrigada, Ju, você é maravilhosa. Obrigada por estar aqui também, pelo convite. Obrigada mesmo. Imagina, obrigada a vocês por me convidar, por me somar nesse projeto, que eu gosto muito. Eu acho que eu sou fã de todos os projetos que envolvem os pacientes. Eu acho que quanto mais voz a gente der, né, em alta voz, quanto mais voz a gente trouxer para esclerose múltipla, melhor vai ser para todo mundo, né? Para vocês, para mim como profissional, que as pessoas também vão entender o que eu faço e tudo mais. Então, é muito bom. Então, sempre que a gente pode trazer luz, trazer voz para ele, melhor vai ser. Então, obrigada por esse projeto e por confiar também no meu trabalho para me fazer esses convites. E obrigada por ter aceito. Ai, imagina, falar aqui comigo hoje. Mas eu sei que muita gente aqui já conhece a Carol, mas se por acaso tiver alguma alma que não conheça a Carol, apresente-se pro pessoal. Vamos lá. Meu nome é Ana Carolina. Algumas pessoas me chamam de Ana, né? Mas sou mais conhecida como Carol. Tenho esclerose múltipla há 2 anos e meio. Sou ativista da causa, sou influencer. Tenho um projeto em Alta Voz que eu toco junto com a Bia. E sou defensora, né, da causa da esclerose. Falo um pouco da causa. Compartilho as minhas vivências, né, aqui no Instagram com a esclerose múltipla. E falo também sobre o meu dia a dia, né, como pessoa e como paciente com esclerose múltipla. Arrasou. Uma dessas lives você ainda estava no processo de aceitação da EM, de tudo isso, e como é bonito poder acompanhar você e ver essa sua transformação. E dentro desse processo também teve a questão dos exercícios, a questão da física, que é o nosso tema de hoje, né? Apesar que você se apresentou como influencer, como pessoa que levanta a causa, a bandeira da esclerose múltipla, mas conta um pouquinho do seu diagnóstico, que ele não é um diagnóstico muito recente, né? É fresquinho que eu falo. E como que foi esse seu processo? E aí a gente vai entrar dentro da parte da física e dos exercícios. Eu digo que eu tô engatinhando aí, né, no diagnóstico, apesar de ter um diagnóstico recente de 2 anos e meio. Eu já quis escancarar e levar a voz à causa, né, e já fazer barulho, mas o meu processo de aceitação foi muito difícil. Os 6 primeiros meses, na verdade, foram muito difíceis. E os 3 primeiros principalmente, né? Isso ligado a muita coisa, né? Não só a esclerose em si, mas a minha vida de forma geral, né? A vida profissional também. Então eu tive que migrar aí, né? De carreira, enfim, fazer muita coisa, empreender. E, né, falando sobre fisioterapia, foi uma das coisas, né, que eu já contei pra Ju, mas foi uma das coisas que eu digo que me salvaram também, né? Porque os 3 primeiros meses de diagnóstico foram bem complicados. Por quê? Primeiro pelo baque, né, do diagnóstico, né, você ouvir que você tem uma doença que não tem cura. Foi muito difícil porque eu não conhecia a doença, né, eu não sabia do que se tratava e eu tinha uma visão muito limitada, né, a ficar inválida, enfim. E hoje eu tenho um pensamento diferente disso, né, eu digo que independente de como você esteja, você não é uma pessoa inválida, né, independente
das suas limitações, né? Até isso eu melhorei, porque eu tinha um certo capacitismo, né? E hoje eu melhorei muito como pessoa também. Então, nesses 3 primeiros meses, além do impacto do diagnóstico, eu fiquei praticamente sem andar, sem conseguir mexer o braço direito, né, que foi onde teve o meu primeiro surto, que foi através de formigamento, né, para quem não sabe. Começou com formigamento do lado direito, depois eu tive visão dupla, diplopia, e aí fiquei internada, fui pro pronto-socorro, fiquei internada, 8 dias de internação, e aí veio o diagnóstico no 5º dia. E foi muito rápido até, né? Desde o sintoma até o diagnóstico, mas eu acredito que eu já tinha, porque hoje, analisando, assim, algumas situações que eu passei na adolescência, há um tempo atrás, eu acredito que eu já tinha esclerose, já tinha, assim, já vinham sinais e eu ignorava. Então, eu fiquei esse período praticamente sem andar, né, e sem escrever, não conseguia escrever, não conseguia mexer o meu braço direito, pegar um copo, não ficava o copo na mão, né, até para comer era difícil. E uma das coisas que me salvaram foi a fisioterapia. Acho que foi com certeza absoluta, não tenho dúvidas, né? Eu mergulhei de cabeça na fisioterapia nesse primeiro momento, porque eu queria de fato a todo custo voltar com meus movimentos, né? E os médicos não sabiam também responder se aquilo ali passava ou não, porque muitas pessoas não voltam às sequelas, né? Fica com aquela sequela e é muito difícil de voltar, né? É um processo mais demorado, né? Pode até voltar, mas é um processo mais longo. E graças a Deus, assim, eu mergulhei de cabeça na físio, né? Eu saí ali da internação, eles falaram, ó, procura uma fisioterapia, procura um profissional, um neurologista para te acompanhar. E aí eu mergulhei de cabeça, eu fui atrás mesmo e levei aquilo de forma muito rígida e muito séria, porque eu queria voltar a todo custo. Então eu fazia fisioterapia todos os dias, incansavelmente. Eu fiz fisioterapia durante os meus primeiros 6 meses de diagnóstico e depois eu comecei a fazer esporadicamente, né? Porque eu vi que foi voltando e a gente vai ficando preguiçoso, né, Gil? Depois que você vê que tá voltando, e aí que você tem que continuar. O que a minha médica fala é aí quando você vê que tá dando bom, continua, não para. Mas infelizmente eu parei, né? Depois eu vou chegar nessa parte que eu tive que ir pra Bengala, mas no início foi o que me salvou, né? Que foi a fisioterapia. Então eu agradeço muito, porque de fato eu era uma pessoa sedentária. Eu não gostava de fazer atividade física, nunca gostei, nunca foi minha praia. E eu não fui para academia, né, direto. Eu fui para fisioterapia neurológica, que era onde tratava o meu problema em específico, né? E isso me ajudou demais, assim. Foi uma das coisas que me salvaram mesmo. E essa fala da Carol é muito importante, até no Em Alta Voz, para quem não viu, tá a palestra salva aqui, também tá salva lá no perfil do Em Alta Voz. A gente fizeram uma pergunta para mim falando exatamente disso, né? Falar, eu era sedentária e eu parei. A gente vai chegar nesse ponto. Mas é muito comum, né? Vocês antes, na verdade, não só quem tem esclerose múltipla, mas a população brasileira, de modo geral, ela é extremamente sedentária, né? A gente anda, caminha para pegar transporte público, tudo bem, mas não passa disso. Eu falo assim, você tem que ir numa academia, você tem que fazer exercício bastantes vezes por semana e tal. Ninguém faz. Todo mundo fala, que preguiça, eu tenho 1 milhão de coisas a mais para fazer. Isso é normal, já é o esperado. E quando a gente fala de pessoas que desenvolveram esclerose múltipla, a grande maioria era sedentário antes do diagnóstico. E vamos fazer uma pesquisa pública aqui agora. Me conta aqui de quem tá na live, quem era sedentário antes do diagnóstico e quem fazia exercício antes do diagnóstico, só pra gente ter uma ideia. Eu, como físio durante muito tempo, né, até com a minha ficha, eu era sedentária. Eu fui sedentária durante muito tempo. E até que eu falei, meu Deus, eu falei, então, se eu quero continuar assim, eu tinha dores, era horrível. E aí, eu quero ficar assim ou eu quero mudar? Né? Então eu passei pelo mesmo processo de vocês, sem ter esclerose múltipla, mas eu passei pelo mesmo processo. A grande maioria não faz que nem a Ana fez. Ai, foi chamar você de Ana de Carol, você não me liga. Fica à vontade. Normal. Que a Carol fez, que foi procurar a fisioterapia, né? Ela já estava com sinais, já estava com sintomas, né? Ela não conseguiu fazer, como a gente fala, daquela forma preventiva, mas ela foi. Mas tem muita gente que, mesmo com sinais e sintomas, fogem da fisioterapia. Lá no Em Alta Voz eu coloquei uma carinha, um emoji de uma moça fazendo assim,
quando falava de fisioterapia, porque é a cara que vocês fazem. E eu aposto que a Carol fazia essa mesma cara antes de começar. Com certeza. Até hoje. Porque a gente tem... Mas é normal. Porque a gente tem na nossa cabeça que físio, apesar de ser importante, é chato pra caramba. Que físio é aquele mais do mesmo, é aquele exercício que eu vou fazer 3 de 10 igual, sem fazer aquela coisa chata. É normal, acontece, né? O que eu venho, e uma das minhas bandeiras, junto com os profissionais e com vocês, é mostrar que a fisioterapia não precisa ser chata, a fisioterapia não precisa ser aquela repetição que você faz igualzinho o tempo todo. A fisioterapia tem como ser legal, tem como ser gostosa, como fazer academia, por exemplo. Quem gosta de academia, gosta da academia porque ela, algumas vezes, né, algumas vezes ela é chata também, mas ela tem uma variabilidade, vários exercícios e tudo mais. Mas me conta, então você estava com quais sequelas dessa primeira vez que você foi fazer físio no comecinho do diagnóstico? Então, tava com parestesia do lado direito do corpo e a perna muito fraca, né, o braço muito fraco, não conseguia pegar nada, não conseguia escrever. E aí fui pra físio e eu acho que é uma coisa muito importante, que eu ia até, quando você falou que o tema ia ser físio, eu acho muito importante relatar isso, porque de fato a fisioterapia não precisa ser aquela repetição 3 de 10, bom, aquela coisa chata. E outra coisa, né, eu mudei algumas vezes de clínica, né, eu acho que é importante falar isso. E uma certa clínica, uma certa unidade que eu fui, um lugar que eu fui, eu saía de lá muito dolorida, né? E isso se tornou recorrente. Então eu vi que não era normal, porque é normal, é como você falou, eu prestei atenção em uma coisa que você falou, é normal você se sentir cansado, chegar em casa, descansa, tá pronto para a próxima. Mas não era assim. Eu ficava com dores no corpo e ficava pior até do que quando eu entrei lá. Então, assim, eu comecei a ver que aquilo ali não estava normal, né? Que eu acho que talvez não estava o exercício correto, né? Não estava sendo passado de forma correta para o meu caso, né? Porque eu acho que cada um é de uma forma individual e tem muitas clínicas que é meio que padrão ali, padronizado, faz para todo mundo igual, é aquilo, e era mais ou menos assim. Né? E muitas vezes a gente vai pelo custo-benefício, né, por ser mais barato, né, porque querendo ou não é uma coisa muito acessível, não é todo mundo que tem, né, essa possibilidade, né, de fazer. Então, ali eu já me arrependi de cara, porque eu vi que começou a ficar pior do que estava, né? Depois que eu passei por esse processo de reabilitação e que deu super certo, que foi o que me salvou mesmo, e eu fui para outro lugar, para mim aí já não deu, porque eu comecei a ter essas dores e eu vi que tinha algo errado. Então eu voltei para lá de novo, onde eu tava, porque ali me ajudou muito, né? E aí voltou a dar certo. Então, assim, eu acho que é importante falar isso, porque depende muito do local que você vai, porque às vezes você fala, eu tô fazendo físio, mas não tá resolvendo. Ou eu saio de lá pior do que eu entrei, tá sendo muito repetitivo, meu corpo tá doendo. Então, acho que é importante trazer esse relato também, falar isso, porque não são todos os lugares, né, infelizmente, que trata de forma individual o paciente, principalmente nós, que temos uma doença rara, que não é muito conhecida, né? Às vezes nem o próprio profissional que está ali te tratando conhece a esclerose múltipla, sabe do que se trata, talvez conhece, mas muito pouco. Então, isso também prejudica muito, né? Pode ser que você fique até pior. Até minha médica me alertou sobre isso, minha médica neurologista falou, veja bem o lugar, porque eu comecei a queixar para ela, né, a falar o que eu tava sentindo. Ela falou, será que não é a físio que tá dando errado? Então, é muito importante também ficar alerta com essas questões do lugar que você está indo. Se você vê, né, que não tá funcionando, troca de lugar, vê outra coisa, porque às vezes não é a físio, né, especificamente, e sim a forma com que você está fazendo, às vezes você não está fazendo certo, né, tem todas essas questões. Acho que o primeiro ponto dessa sua fala que a gente precisa falar, que eu me falei lá na minha outra voz, é que fisioterapia não é tudo igual. Não adianta a gente achar que eu posso ir em qualquer clínica escrito fisioterapia que vai dar certo, né? Eu sempre falo que a físio é que nem a medicina, tem várias especialidades. Você não vai no médico ginecologista tratar a sua esclerose múltipla, você não vai no ortopedista tratar a esclerose múltipla.
né? Você vai no ginecologista para trabalhar a parte ginecológica, você vai no ortopedista para trabalhar a parte ortopédica e assim por diante. Então não adianta você procurar qualquer fisioterapeuta só porque cita fisioterapia. Tem muitas diferenças, né? Como a Carol falou bem no começo, tem que procurar um fisioterapeuta especializado em fisioterapia neurofuncional ou neurológica, eles são sinônimos, tá? E aí vai dar diferença. Outra coisa que acontece é que vai depender muito como a Ana falou. Como a Ana falou, como a Ana falou, porque tem lugares e lugares, né? Vão ter consultórios e clínicas, como é o caso nosso da Balance, que a gente vai priorizar o atendimento individual. Porque a gente faz atendimento particular, a gente só trabalha com profissional especializado, e a gente sabe que o atendimento fisioterapeuta e um profissional é o ideal. É o tratamento que a gente precisa fazer. Um fisioterapeuta para um paciente, atendimento individualizado, personalizado. O exercício que você vai fazer, o que você precisa, não é aquele bloquinho de exercício pré-estabelecido que todo mundo faz. Né? O que acontece é que muitas vezes, principalmente em clínicas que são de convênio, gente, não é generalizado, mas a grande maioria funciona assim. Como o convênio paga muito pouquinho, eles põem um montão de gente para fazer igual, para fazer o exercício. E aí vai ter gente com dor na coluna, gente com dor no joelho, gente com esclerose múltipla, gente com Parkinson, todo mundo vai ficar no mesmo balaio de todo mundo junto, fazendo mais ou menos os mesmos exercícios, e vai ser um fisioterapeuta para no mínimo uns 4, no máximo uns 15 pacientes. Entendeu? É muita gente para um fisioterapeuta só, não tem como a gente corrigir, a gente prestar atenção. E aí, às vezes, acontece de você se machucar, de você sentir dores, mas essas dores são diferentes daquelas dores musculares de quando a gente faz exercício, que essas dores são normais, é normal sentir essa dor, mas você vai sentir uma dor na articulação, o corpo que tá entrando numa fadiga, tá uma dor diferente, mas aquela dor no músculo, daquela dor tipo, eu fiz exercício, dói quando eu vou me movimentar, essa dor é normal, todo mundo pode sentir essa dor, e é sinal que você fez um exercício num nível bom que vai te trazer resultado. Mas aquela dor chata que dá na articulação, que dá no corpo quando a gente, não só quando se mexe, mas até quando tá parado, é uma dor que a gente tem que se preocupar e falar, opa, tem alguma coisa que não tá certo. Então, é sempre importante a gente ver isso e entender quem é o profissional. E não tenha vergonha de perguntar. Ei, você é especializado? Você se formou em neurologia? Pede, se precisar, o certificado e pergunta se ele entende sobre esclerose múltipla. Por quê? Senão não vai ser o mesmo tratamento. Mesmo neurologista. Existem neurologistas clínicos gerais que atendem de tudo. E tem os neurologistas que a gente chama, tipo o Dr. Matheus, a doutora Ju, que eles são especializados em neuroimunologia, que é a área que cuida da esclerose múltipla. O foco é diferente. Como tem neurologistas que são especializados em doença de Parkinson. Um paciente que trata um neuro que trata a doença de Parkinson consegue ajudar quem trata esclerose múltipla? Sim. Mas não de uma forma tão profunda como, por exemplo, a doutora Ju ou o doutor Matheus, que só estudaram isso, né? Então, na fisioterapia acontece a mesma coisa. Então é sempre bom a gente ver e entender isso. Né? Sim, total. Porque a gente sente na pele, né, Gil? Total. Faz diferença. Até da forma que a pessoa vai te explicar nas suas dúvidas ou vai te passar uns exercícios, você já vai perceber a diferença, né? Uma fala muito comum que a gente recebe aqui na Balance, quando a gente faz, e às vezes a gente faz um exercício assim, muito simples, não é um exercício mega elaborado que a gente conseguia fazer e tudo mais. O pessoal fala assim, nossa, mas eu nunca fiz esse exercício na minha vida, eu já fiz fisioterapia há tanto tempo. Então é muito comum a gente receber, e assim, muito mesmo. E a gente fala, nossa, mas esse exercício é tão básico, é tão simples, né? Que pena que essa pessoa demorou tanto para ter contato com ele, que vai ajudar tanto para ela voltar a andar no equilíbrio e todas as outras sequelas. Então, sempre procure e pergunte mesmo, questione o profissional que está te acompanhando para ver se ele realmente é especializado, se ele entende que é esclerose múltipla, né? Como eu falei em outra voz, às vezes eu tenho colegas que são especializados em neurologia que vêm me procurar e falam assim, Gil, mas do paciente de esclerose múltipla, como que funciona isso, isso e isso? Porque eles não entendem, não tem essa profundidade. Então procure aquele profissional que vai saber realmente te ajudar. Exatamente.
E a físio tem muito dessa, né? De, a fisioterapia é uma coisa só. E não, né? Por isso que é importante falar isso. Sim, total. As pessoas acham que é tudo exatamente igual. E às vezes vão parar numa clínica ortopédica, às vezes uma clínica enorme ortopédica, porque eles falaram que podia ajudar, mas não ajuda. Às vezes vão parar numa clínica errada, uma clínica super chique, mas porque ela tem um convênio, mas às vezes o profissional que tá lá não é especializado. Então, às vezes vale a pena o investimento, né? Você investir na sua saúde, procurar o profissional certo. Às vezes quando você investe, também investe, às vezes num neurologista bom, também tem que investir procurando um fisioterapeuta que te entenda. O resultado vai ser diferente. É que nem você passar com o nutricionista X ou passar com a Bia. É diferente a visão. É o mesmo processo. Total. Mas aí me conta, então você ficou 6 meses fazendo físio. E como que foram esses 6 meses? Se você sentiu melhorar assim do dia pra noite ou foi um processo? Não. E o que fez você parar? Só você ficou encheu o saco? Como que foi? Me conta. Foi um processo bem difícil. Eu falo assim, parece que foi fácil, né? Não, pensava em parar todos os dias, mas eu via que aos poucos eu ia recuperando, né? A minha força, a minha autonomia ao andar, né? Ao pegar alguma coisa, escrever, né? Então, porque não movimentava só perna, braço, também os dedos ali. Então, era um conjunto, né? E foi um processo demorado, né? Foi um processo difícil, mas que, graças a Deus, eu fui vendo o resultado, fui voltando muito aos poucos mesmo, né? Dentre tudo isso, teve o processo ali de negação, a parte psicológica, né, que a terapia me ajudou muito, né, que era outra coisa que eu também tinha um certo preconceito, que eu não gostava de fazer, e fui fazer após o diagnóstico, então me ajudou demais a terapia, né, acho que foi isso também que me ajudou a me levar para físio, né, porque antes de tudo eu comecei ali com a terapia, então através ali do encorajamento, né, da minha terapeuta, da psicóloga, eu fui ali me cuidar de fato, né, e fui atrás da físio, enfim, de tudo que me traria benefícios, né, pra eu voltar ali com a minha autonomia, enfim. Então foi um processo muito difícil, né, depois de 3, 6 meses, fui voltando, né, após esses 6 meses eu já tava bem, assim, já tinha recuperado bastante coisa, e aí eu continuei fazendo, mas não todos os dias, né, dia sim, dia não, né, umas 3 vezes na semana, fui diminuindo a carga ali conforme foi, até por indicação mesmo do próprio fisioterapeuta, né, pra não me sobrecarregar muito, né, como já tinha passado aquela fase crítica, então eu já poderia estar fazendo ali esporadicamente. Então eu continuei, e depois, quando eu vi que eu tava bem, que eu já tinha recuperado ali por completo, aí a pessoa parou de vez, não foi mais. E aí fiquei ali um tempo até bem, e depois eu fui vendo que eu realmente precisava. E até a minha médica maravilhosa, sempre falando, não para a fisioterapia, não para. É fisioterapia, assim, direto, é um tratamento ali contínuo também. A físio também é um tratamento contínuo. Só que, né, o sedentarismo, a preguiça, né, foi me levando ali. Eu falei, já tô bem e tal. E aí comecei a fazer atividade física, né, exercício, e também me ajudou, né, eu falei, não vou fazer físico, vou fazer agora atividade física, que também me ajudou, né, mas não é a mesma coisa que uma fisioterapia neurológica, né, neurofuncional, que trata ali diretamente a nossa esclerose. Então, foi uma coisa que me ajudou, mas ainda assim, eu ficava muito fraca, eu ainda sentia ali, voltei a sentir aqueles sintomas de fraqueza na minha perna, e eu sou uma pessoa que eu não gosto de resolver tudo com remédio. Né? Eu procuro 1000 coisas antes de chegar ao tratamento medicamentoso. Então, eu antes de procurar eu sabia que tinha remédios ali para fadiga, né? Eu cheguei a tomar remédio para fadiga e foi muito bom para mim, mas é o que todo mundo fala, o que você sempre fala, o que é bom para fadiga é fisioterapia, né? Atividade física, exercício, movimentar o corpo. Então, eu voltei a sentir, né, foi uma coisa que eu não citei, mas é algo que eu tenho muito, é fadiga, né? Um sintoma, assim, recorrente que eu sempre tive, além dessa fraqueza na perna, de tudo, né? Falta de equilíbrio, falta de autonomia, eu também tenho uma fadiga muito forte, né? E ali era o que também me limitava muito, porque além de eu falar, eu tô bem,
não vou fazer mais, também vem a fadiga, né? Que às vezes não é nem preguiça, né? Às vezes não é preguiça, né? Fadiga não é preguiça. Não. Então, tem a parte, né, preguiçosa, mas eu também tinha muita fadiga. Eu sei quando eu tô com fadiga, eu sei quando é fadiga, eu sei quando é cansaço. Hoje eu sei identificar isso, né? E aí começou a vir a fadiga muito intensa. E era fadiga mesmo, era uma coisa limitante. E eu pude ver que isso era falta também da fisioterapia, mesmo ali fazendo atividade física, dia sim, dia não, né? Mas vinha a fadiga. Então foi quando eu procurei novamente a fisioterapia, a clínica que eu fazia, e fiz ali mais algumas sessões, né? Mas foi assim, de forma muito, muito rápida também, porque quando eu vi que eu fui voltando de novo, a pessoa parou de novo. E aí, resumindo, eu voltei para bengala, né? Porque é uma coisa que eu tenho muita resistência a usar e infelizmente às vezes eu precisei dela, né? Não é sempre, mas teve um período que foi muito difícil e eu voltei para bengala e não voltei mais para físio e assim me joguei mesmo, falei, assim, eu de fato não conseguia, né? Porque eu tinha muita fadiga e a gente muitas vezes não entende que para você combater a fadiga, você precisa tomar uma atitude ali, você precisa fazer alguma coisa, senão não vai adiantar. Então eu não olhava por esse lado, eu simplesmente falava, eu tô fadigada, eu não consigo, mas assim, eu falo de paciente para paciente, como eu sempre digo, que vale a pena você tentar, né? Por mais que você esteja numa cama sem conseguir levantar, eu sei o quanto a fadiga é limitante, eu sei o quanto isso limita, muitas vezes você não consegue fazer as suas necessidades básicas por conta da fadiga, é um dos sintomas mais limitantes. Mas se você vê que você consegue, de alguma forma, tenta levantar da cama, tenta sair daquilo, né? Nem dá uma espreguiçada, faz um alongamento ali em casa mesmo e tenta de alguma forma. Se você vê que você realmente não consegue, né, porque a gente tem que respeitar o nosso corpo também, ok. Mas se você vê que você consegue fazer alguma coisa, né, pra melhorar o seu corpo, né, movimentar ali o corpo, faça, porque vale a pena. Pra não chegar no momento que você não consegue fazer nada, né, e que foi o meu caso. Que eu tava ali e falei, já me entreguei a bengala e hoje não, hoje eu vejo que não, eu quero me livrar dela e eu vou me livrar dela. Ela me ajuda muito, né? Me ajuda ali, me dá segurança ao sair na rua, mas isso também é muito individual meu, gente, é muito individual, Gil, porque eu falo que cada caso é um caso, né? Não tô falando, você não vai usar bengala, ninguém pode usar bengala, não, até porque eu uso, né? Mas vamos tentar, né, ter a nossa vida sem a bengala, né? Porque não é difícil, tem toda a questão do preconceito, tem muitas questões envolvidas, eu falo por mim mesmo, né? Eu não me sinto à vontade, né? Eu tento aceitar, até aceitei ela, mas, enfim, tento não levar isso pra vida, né? Eu falo que é algo temporário ali e que eu vou sair dela. Então, além dessa questão de ter que usar bengala, tem a parte da fadiga, que também me limitava muito. Então, por conta disso, eu agora, né, falando agora, voltei a uma rotina de reabilitação bem intensa e não tô conseguindo mostrar aqui, mas os bastidores, gente, eu juro que eu tô fazendo, que eu tô tentando. Mas eu voltei a uma reabilitação, né, caseira. Porém, enquanto eu faço a reabilitação caseira, eu vou para um outro processo de reabilitação com fisioterapia neurológica, né? Eu migrei aí porque eu faço pelo plano de saúde também, como a Gil falou, não são todos os lugares que te atendem de forma única ali. Então, eu tô aguardando um lugar que eu encontrei, que é neurológico e que eu acredito que vai me ajudar. Então, eu vou estar em acompanhamento com uma fisiatra para fazer essa reabilitação com a fisioterapia. Então, hoje eu estou nesse processo, mas enquanto não cheguei até lá, eu passei por muita coisa. Desisti da fisio e voltei, falando assim, de fato, eu não recomendo. Se você tem um lugar que você confia, que você faz fisioterapia neurofuncional, neurológica, fica nele, não sai dele, não faça como eu, não faça mesmo, porque o seu corpo responde, você vai pagar o preço e o seu corpo vai responder sim, assim como o meu corpo respondeu, tá respondendo, né? Hoje eu consigo sair muitas vezes sem a bengala, até em alta voz, eu falei, eu não vou levar a Matilda,
Eu vou ser a Matilda pro Em Alta Voz, então vou livre, vou ficar livre, né? Porque eu queria, de fato, abraçar todo mundo, né? E tá ali, ter aquela conexão. Querendo ou não, a bengala, né, ela te limita também, né? Por mais que ela te dê uma liberdade, ao mesmo tempo, em muitas questões, ela te limita. Então, eu tô tentando sair dela novamente, né? Tô conseguindo, mas é um processo difícil e eu ainda tô nesse processo. E se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria: faça terapia, ou faça terapia não, faça terapia também, né? Terapia também. Faça terapia como um tratamento contínuo, leve isso como um tratamento contínuo, né? Não deixe de fazer, não ignore isso, porque de fato ajuda demais, é parte do tratamento mesmo, né? Eu digo isso assim com todas as letras, não é porque eu tô aqui com a Gil, mas eu acho importante falar isso, né? Leve isso pro resto da vida. Para tudo! Eu preciso da sua ajuda. Tá pra vir comigo? Eu preciso de 3 favores seus para ajudar nosso canal aqui a crescer no YouTube e mais gente conhecer sobre esclerose múltipla e como viver bem. O primeiro passo é você dar um like nesse vídeo se você estiver curtindo. O segundo passo é você se inscrever aqui no canal. Assim, o YouTube vai achar esse canal mais relevante e vai distribuir para mais pessoas. E o terceiro passo é você ativar o sininho. Com isso, você vai ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E aí, preparado? Bora me ajudar? Não tem como a gente ser disciplinado 100%. Até o mais disciplinado às vezes vai escorregar. Se você tá muito fadigado, a gente vai começar com exercícios muito levinhos. E a gente vai dando o passinho de formiga que eu falei, bem pouquinho, e vai aumentando gradativamente. Eu falo que o exercício físico é um dos tratamentos, né, um dos remédios que não tem contraindicação. E também não tem reação adversa, gente. É muito bom.